Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é segunda-feira da segunda semana do Tempo Comum. Obrigado por me acolher em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Hoje a igreja celebra, para a memória, a São Sebastião. São Sebastião ele é venerado na igreja católica e na igreja ortodoxa. Ortodoxa no dia 18, na católica no dia 20 de janeiro. Ele é o protetor dos arqueiros. Pensamos a São Sebastião, que interceda por todas as nossas petições. Ele que morreu no ano 288 depois de Cristo. Seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal, peça a sua oração. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus, peçamos antes a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje, redaremos com o livro dos Hebreus. Vamos ficar caminhando com a carta aos Hebreus até a sexta-feira, durante toda a semana. Hoje, Hebreus no capítulo 5, versículo de 1 a 10. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens, instituído em favor dos homens, nas coisas que se refere a Deus, para oferecer dons de sacrifício pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Abraão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 109, 110. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. A palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao meu lado direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículos de 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe
os nossos pecados. Amém. Hoje, o tema do Evangelho é sobre o jejum. O jejum, ele é uma disciplina espiritual. É uma prática religiosa adotada não só pelo cristianismo, mas por todas as religiões do mundo. Na época de Jesus, estavam questionando porque os fariseus e os doutores da lei, eles eram legalistas. O ser humano, ele sabe que ele precisa ser domado. O ser humano, ele sabe que tem que estar sempre olhando o seu compasso a cada dia. O seu compasso pessoal e o seu compasso da alma também. A gente, muitas vezes, só quer o bem. Já fala o Paulo, né? Mas algo que a gente não sabe por quê nos atrasa, nos tira do foco, nos desvia do caminho. E jejum é isso. É se abster de comida ou de bebida. Aí muita gente diz assim, fazer jejum de fofoca, fazer jejum de ficar falando da vida alheia. Não tem nada a ver. Fofoca é pecado? É sim. Falando da vida alheia é pecado? Claro que é também. Né? Mas a gente não faz jejum de pecado. Você come pecado? Você volta a comer o pecado? Não. Você faz jejum de comida, de alimento. Presta atenção, presta atenção. Pecado a gente confessa e se esforça para não fazer mais. E o jejum é isso, é um instrumento de mortificação, é um instrumento de penitência pessoal que eu faço por amor a Deus, por amor às coisas lícitas deste mundo. É direito meu fazer isso também. Hoje a carta aos Hebreus, no capítulo 5, vai mostrar a importância dessa prática quando ele fala do sacerdócio, né? O centro dessa carta é aqui no capítulo 5. E o autor apresenta Cristo. Cristo, Jesus Cristo, é aquele que vai estar diante de Deus. É aquele que vai testemunhar a seu amor misericordioso por mim e por você. Coisa bonita, né? Aqui nós vemos a característica do sacerdote no Antigo Testamento e o sacerdote também no Novo Testamento, que é Jesus, o único sumo sacerdote da nova e eterna aliança. E esse sacerdote de Jesus, ele é eterno. Vai servir para a reparação dos nossos pecados. O salmista, hoje no Salmo 109, 110, vai falar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. E o evangelho de hoje é em Marcos, no capítulo 2. Jesus fez uma pergunta para Jesus, porque eles estavam jejuando, o discípulo de João também, os fariseus, os discípulos de João, e os de Jesus não estavam jejuando. A Jesus perguntou para ele: me diga uma coisa, os convidados de um casamento, o noivo presente, eles podem fazer jejum? Ah, não pode. Quando o noivo estiver ausente, eles fazem jejum. Aí foi quando eles entenderam. Jesus, ele é o noivo. E os discípulos estavam com ele. Jesus é o casamento do céu com a terra. Por isso tem que ter vinho, tem que ter alegria. E o jejum, meu irmão, minha irmã, é uma forma de expressar o amor que eu sinto, não pelo mundo, mas por Jesus. O amor por ele é um amor eterno. E assim, eu quero sempre mais Jesus do que as coisas carnais, do que a comida, do que a bebida. Eu inteiro tem que ser de Jesus. Ô, diabo, no domingo faz jejum? Puxa, claro que não. Porque domingo é Páscoa, é ressurreição. Jejum só na semana. Jesus falou também, vai chegar o tempo em que os convidados
sentirão que o noivo partiu, foi embora. Então, para esperar o noivo chegar, vão ter que jejuar. Tá certo, Diago? Tá certo, tá certo. Jesus está vivo sacramentalmente, mas ele foi fisicamente retirado do meio de nós. Nós não temos ainda. Vai chegar o tempo em que nós vamos ter Jesus. E quando esse tempo não chega, o que eu tenho que fazer? Jejuar, mortificar, penitenciar o meu coração para que seja melhor, mais aberto. Jesus falou assim também: ninguém colocar remendo novo em pano velho, nem bota vinho novo em odres velho, em barril velho. Se o barril for velho e você botar o vinho novo, ele vai explodir, você vai perder o vinho. Não é verdade? Então, assim, quer dizer o que com isso, diácono? O jejum, ele não pode ser substituído por nenhuma outra coisa. O jejum é a abstenção de alimentos, tá entendendo? O jejum tem que ser, para mim, para você, um pano novo, um odre novo. Mas eu não posso ser velho, não. Pensamento velho, arcaico, cheio de preconceito. Os fariseus, eles são odres velhos, porque eles fazem coisas religiosas, são piedosos, mas estão tão ruins de coração, não mudam o coração, são perversos, prepotentes, indiferentes com o outro, acha defeito. Olha só, o sacerdócio é aquele homem que não vê defeito, que não vê falha, mas que é misericordioso na correção. O sacerdócio é o vinho novo, é o vinho da graça. E o vinho novo tem que ser colocado em odres novos, não em odres velhos. Não vai fazer colocado uma alma velha, uma alma machucada, uma alma podre, porque vai perder a graça. E você, com essa liturgia de hoje, somos chamados a ser vinhos novos, odres novos. Então, meu irmão, minha irmã, não façamos jejum para compensar um coração velho, um coração cheio de apontamentos negativos. Faça jejum, sabe para quê? Para mudar o seu coração. É verdade. Faça jejum para mudar as suas disposições interiores. Não é jejum, se não for feito dessa forma, é só legalismo. É só um remendo bonito, mas que vai te rasgar. E arranque do seu coração, quando você fizer jejum, a mágoa, as manias, os pecados, as carnalidades desenfreadas, tudo aquilo que distancia você da graça de Deus. Então, nessa liturgia, peçamos a Deus a graça de jejuarmos sempre que possível. Que eu e você desperdicemos nosso amor por Deus. Que possamos ter o noivo dentro do nosso coração. Ele vem nos visitar. Preparemos-nos. O jejum é para mudar o meu ser. Não é para compensar meu jeitão de ser. Não. Porque Jesus veio trazer a graça nova. E assim nós temos que estar com o coração purificado. E não ele despedaçado, né? Estourando pelo meio do mundo, das calçadas da vida. Purifiquemos nosso coração, nossa mente, purifiquemos nosso coração, porque Jesus vai chegar. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.